Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom podermos estar aqui para tratarmos de mais um capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Dessa feita, o capítulo 31, que trata dos sínodos e concílios da Igreja. Sem dúvida alguma, para nós que somos presbiterianos, um assunto de extrema importância. Afinal de contas, a Igreja presbiteriana ela tem o seu nome definido pela sua forma de governo. Uma forma de governo presbiteriana é aquela que é estabelecida nos presbíteros, regentes e docentes, e nas suas esferas de governo, que são os seus concílios. Daí a importância de compreendermos esse capítulo da Confissão de Fé, que nos representa, que fala sobre a nossa realidade e como a nossa igreja funciona. Antes de lermos a sessão, são 4 sessões, antes de lermos a primeira sessão e depois as demais 3 sessões desse capítulo, gostaria de orar com os irmãos, explicando a graça do Senhor sobre nós, que Ele nos abençoe e nos conduza nessa caminhada. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós louvamos ao Teu nome, nós te bendizemos, porque Tu mesmo nos chamaste para te servir no corpo de Cristo, na Tua igreja, e em especial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ajuda-nos a nos portarmos de forma piedosa e a estarmos sempre dispostos a servir, a compreendermos a realidade da nossa igreja, a sua forma de governo, que reputamos como bíblica, e ajuda-nos a vivenciar a vida da igreja com piedade, zelo e amor. Ajuda-nos nesse momento, nos dando a compreensão desse ponto doutrinário e nos ajudando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 31, a seção primeira do capítulo 31 da Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte: para que haja melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver aquelas assembleias comumente denominadas de sínodos e concílios, em virtude de seu ofício e do poder que Cristo lhes deu para a edificação e não para a destruição. Pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas locais criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgar conveniente para o bem da igreja. Muito bem, irmãos, nós temos esse aspecto da nossa confissão de fé que trata do governo da igreja, da nossa eclesiologia, e diferente de muitos que pensam ser isso uma criação humana, essa forma de governo, uma criação meramente humana, nós temos nas Sagradas Escrituras, não é, esse sistema de governo estampado na história da igreja. Atos dos Apóstolos, especialmente Atos do capítulo 15, apresenta essa forma de governo quando os presbíteros das igrejas locais no mundo gentil, juntamente com Paulo, com Barnabé, levam ao concílio de Jerusalém um assunto doutrinário para ser tratado. Havia uma discussão sobre como os gentios deveriam se portar a fim de serem recebidos na vida da igreja, e os judaizantes anunciavam que estes gentios deveriam se converter ao judaísmo, serem circuncidados a fim de serem recebidos na igreja cristã. Paulo pensava diferente, assim como Barnabé e os presbíteros dessas igrejas locais, que buscam no concílio de Jerusalém, conforme o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos nos aponta, que foi formado por apóstolos e presbíteros reunidos a fim de tratar esse assunto. Vemos isso estampado no verso 6º do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Eles recebem o questionamento, eles recebem o assunto, e há discussões que são travadas naquele concílio. O apóstolo Pedro fala, Tiago, que presidia o concílio de Jerusalém, também fala. Ao final, eles elaboram um documento que deve ser enviado às igrejas gentílicas. Esse documento é conduzido, lido nas igrejas, de maneira que cada igreja local se submete àquela decisão conciliar. Muito bem, a confissão de fé, através dos divines, estabelece
que esses concílios eles devem se reunir, eles devem ter a sua reunião sempre que a igreja, sempre que os líderes das igrejas locais julgarem conveniente para o bem da igreja. E que estes concílios, eles devem funcionar para a edificação da igreja. E que ele é formado por pastores e os outros presbíteros das igrejas locais. Muito bem, a forma de governo presbiteriana é esse governo representativo, em que tanto o povo, a membresia da igreja governa, quanto os pastores junto com essa membresia. No entanto, o povo ele governa através dos seus representantes eleitos para esse fim. E esses representantes eles são designados de presbíteros regentes ou presbíteros que regem, presbíteros que governam. Esses presbíteros, juntamente com os pastores, são os ministros da palavra, ordenados nas igrejas locais, eles devem se reunir naquilo que nós chamamos de conselho da igreja, a fim de cuidar da doutrina da igreja, zelar pela doutrina da igreja. Em especial, o conselho ele tem como objetivo princípio o cuidado e o zelo da doutrina na igreja e do governo bem realizado, dando um bom testemunho aos de dentro e aos de fora da piedade, amor e cuidado que a igreja tem. Esses concílios, chamados de conselho, que são o staff, a liderança administrativa e doutrinária da igreja local, deve, na medida que outras igrejas são plantadas, outras igrejas surgem numa circunscrição, formarem conjuntamente um outro concílio que é denominado presbitério. E no presbitério haverá então a reunião das igrejas locais, e os pastores das igrejas locais, eles se tornam membros desse concílio que é o presbitério. O curioso é que os pastores, os ministros da palavra, diferentemente dos presbíteros regentes, eles não são membros da igreja local. O seu pastor, ele é membro do presbitério, ele presta contas ao presbitério e ele tem assento no presbitério junto com a igreja ou as igrejas da jurisdição desse presbitério em que ele atua. Algo importante de frisar é que nesse governo presbiteriano o povo também governa, no entanto, de maneira representativa. De tempos em tempos, a cada 5 anos, não é, os mandatos dos presbíteros se vencem e os membros da igreja têm a oportunidade de, observando a palavra de Deus, não é, percebendo os critérios estabelecidos, especialmente ali na carta de Paulo a Timóteo e a Tito também, de verem aqueles que são líderes vocacionados para esse fim, indicarem esses líderes, votarem nesses líderes. E nós entendemos que por meio dessa assembleia extraordinária da igreja, onde todos os membros reunidos apresentam, colocam os seus votos, o Senhor manifesta a sua vontade. O Senhor soberanamente dirige todas as coisas, de maneira que Ele dá assento no conselho da igreja local àqueles irmãos que Ele mesmo tem preparado e separado para esse fim. Claro que essa é uma questão de fé, e se nós cremos que o Senhor é o Senhor da igreja e que o Senhor é soberano sobre a igreja e sobre o mundo e sobre todas as coisas, devemos sim, irmãos, acreditar firmemente de que o Senhor conduz a vida da igreja e que Ele está conduzindo as nossas assembleias para dar assento àqueles líderes que Ele mesmo tem vocacionado para esse fim. É claro que como membros de igreja nós precisamos ter o maior zelo, o maior cuidado, observar bem dos critérios estabelecidos na palavra de Deus para a indicação de presbíteros, para também a ordenação de pastores, para a indicação de candidatos ao sagrado ministério. Nós entendemos que a vocação ela tem um caráter interno e externo. O caráter interno é aquele chamado que o próprio candidato sente. O desejo firme no coração de servir ao Senhor, naquele papel, naquela função, naquela vocação. No entanto, há um aspecto externo da vocação
que é a manifestação da igreja, o reconhecimento da igreja de que, de fato, aquele homem, aquele irmão, ele é vocacionado para esse fim. Daí a Assembleia, daí as eleições, daí os mandatos estabelecidos através do voto, que é realizado por todos os membros comungantes das igrejas locais. Esses concílios, eles têm uma gradação jurisdicional entre si. O que significa? Que o conselho da igreja local, ele tem um poder jurisdicional ou uma autoridade estabelecida sobre a membresia da igreja local, para tratar das questões do governo da igreja, da administração da igreja. É claro que a nossa Constituição, que reflete a confissão de fé no sistema de governo conciliar, aponta que há questões que administrativas que precisam ser levadas à Assembleia Extraordinária para que uma decisão seja tomada. Mas na maioria das coisas, nas ações de governo e administrativas ordinárias da vida da igreja, o conselho formado por presbíteros, docentes e regentes, pastores e presbíteros, tem liberdade para atuar, decidir e governar a igreja da melhor maneira. Acima do sínodo ou do conselho da igreja local, há o presbitério. O presbitério é aquela reunião de igrejas locais, é aquela reunião de igrejas de uma determinada circunscrição, a quem os pastores têm a sua membresia definida, onde os pastores têm a sua membresia definida, e a quem também as igrejas locais se filiam. É interessante que a igreja, e me permite falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, ela é uma federação de igrejas, ou seja, são muitas igrejas locais que são federadas, elas são ligadas entre si, e essa ligação que se dá entre elas é como esferas de governo. Se eu pudesse fazer uma analogia, essas esferas de governo seriam como no aspecto do governo federativo do nosso país, onde nós temos municípios, nós temos o Estado e nós temos o governo federal. Na Igreja Presbiteriana nós temos os conselhos, nós temos os presbitérios, nós temos os sínodos e nós temos a reunião geral da igreja que chamamos de Supremo Concílio, onde os sínodos estão representados na comissão executiva pelos seus presidentes e onde toda a igreja na Assembleia Geral está representada através de pastores e presbíteros que são eleitos nos presbitérios para tomar assento nessa reunião magna da igreja. Os conselhos, como já apontado, eles têm o dever de administrar ordinariamente a igreja e zelar pela doutrina da igreja bem vivida, bem pregada e bem estabelecida na igreja local. Os sínodos, os conselhos os presbitérios, eles têm, nesse aspecto doutrinário, não tem uma liberdade de criar doutrinas ou elaborar doutrinas. As doutrinas, elas precisam ser tratadas no Supremo Concílio, e esses conselhos como conselho, presbitério e sínodo, eles se submetem a essas decisões elaboradas no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Cada um desses concílios, além de cuidar e zelar da doutrina e da administração da igreja, eles também têm o dever de zelar da disciplina na igreja, zelar pela vida exemplar de bom testemunho do Evangelho dentro e fora da igreja. Portanto, esses concílios, eles, em casos de necessária disciplina eclesiástica, eles se tornam tribunais em que os membros da igreja, no conselho, terão a oportunidade de se verem exortados e sofrerem um processo eclesiástico. E quando eu digo processo, é muito interessante dizer que nesses concílios há o direito à ampla defesa, ao contraditório, de maneira que os membros eles podem apresentar defesa, eles podem contestar aquilo que é apontado. A disciplina eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil, dentro dessas esferas conciliares, ela se dá de forma muito ordeira,
em que ao membro é oportunizada a palavra, não é simplesmente algo imposto de cima para baixo, sem que haja qualquer tipo de oportunidade do contraditório. Nessas esferas conciliares, inclusive há o duplo grau de jurisdição. O que significa isso? É que há possibilidade de recurso. Aqueles que se veem julgar num processo eclesiástico e que eventualmente venham a ser disciplinados, né, sofrendo uma sentença, e essa sentença pode ser na admoestação ou no afastamento temporário da comunhão da igreja, ou o afastamento da Santa Ceia, ou até mesmo a exclusão, não da membresia da igreja local, no caso de flagrante impiedade, quando o indivíduo ele não tem o interesse de se arrepender dos seus pecados e rever os seus passos. Mas há oportunidade de recursos, e esses recursos se dão em todas as esferas do governo da igreja. Ou seja, aquelas decisões tomadas em conselho, elas podem ser, no caso, apeladas, elas podem ser recorridas ao presbitério, do presbitério ao sínodo, do sínodo ao Supremo Concílio. Cada uma dessas esferas, sínodo e Supremo Concílio, detém um órgão chamado Tribunal de Recursos, onde esses recursos são tratados, e o presbitério ele se reúne numa assembleia específica para tratar dos recursos que lhes são apresentados. O objetivo disso tudo, irmãos, é fazer com que a igreja ela tenha vários graus de fiscalização, de avaliação, revisão, a fim de que nós erremos menos. Os conselhos, eles trabalham e eles são fiscalizados pelos presbitérios. Nisso, eventuais erros que ocorram na administração do cuidado da igreja local podem ser revisados e até reformados pelo presbitério e assim sucessivamente até o Supremo Concílio. Me permita ir adiante lendo as sessões segunda até a quarta sessão desse capítulo 31 da nossa Confissão de Fé. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, estabelecer regras e disposições para a melhor ordem do culto público de Deus e governo de sua igreja, receber queixas em casos de má administração e autoritativamente saná-las. Seus decretos e determinações, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pela harmonia com a palavra, mas também pela autoridade sob a qual são feitos, como sendo uma ordenança de Deus designada para isso em sua palavra. Seção terceira. Todos os sínodos ou concílios, desde os tempos apostólicos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Portanto, eles não devem constituir regra de fé ou prática, mas podem ser usados como coadjuvantes de ambas as coisas. Seção quarta. Os sínodos e os concílios não devem controlar nem concluir coisa alguma, senão aquilo que é de caráter eclesiástico, e não devem intervir nas questões civis, as quais têm a ver com o Estado, a não ser por humilde petição, em casos extraordinários, ou por conselhos para a satisfação da consciência, se o magistrado civil solicitar sua participação. Para mim, o ponto alto, irmãos, nessas sessões que lemos aqui, se revelam na sessão segunda e na sessão terceira, na afirmação ou na reafirmação da exclusiva autoridade e suficiência da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Nossa própria doutrina, a própria Confissão de Fé de Westminster, estabelece que não há nas decisões conciliares a elaboração de regra de fé e prática. Por exemplo, a nossa Confissão de Fé, ela foi elaborada, ela representa um entendimento doutrinário que temos, compreendemos que ela
é a correta exposição das Sagradas Escrituras. No entanto, a confissão de fé não é a nossa regra de fé e de prática. Nós temos o nosso manual presbiteriano. Ele traz regras para a administração da igreja, regras para a nossa vida eclesiástica, mas ele não é a nossa única regra de fé e de prática. A afirmação, e essa afirmação está presente também lá no primeiro capítulo da nossa confissão, é que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras é a quem devemos obedecer. Portanto, a própria confissão estabelece, aponta que os concílios eles são falíveis. Os concílios erram. Eventualmente, os concílios podem tomar decisões que não sejam perfeitamente bíblicas. E nós, o povo de Deus, precisamos estar atentos a isso. Mas, contudo, todavia, aquelas decisões tomadas pelos concílios que reflitam a determinação das Sagradas Escrituras, elas devem ser recebidas como decretos e determinações para a vida da igreja, e elas devem ser recebidas com reverência e submissão, porque elas estão em acordo com a palavra de Deus, mas também por causa da autoridade que o Senhor Deus deu a esses concílios para estabelecer essas decisões a fim de que a igreja seja edificada, a fim de que a igreja seja abençoada. Me permita dizer que a nossa confessionalidade ela é muito importante, irmãos, porque nos concílios, as nossas decisões e a própria interpretação que damos à palavra de Deus, ela precisa estar de acordo com uma herança de fé que nós recebemos. A nossa fé, ela não é particularizada, a nossa fé é uma fé bíblica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é histórica, o que diz respeito a uma história da igreja, e ela é confessional, no sentido de que ela tem uma forma de pensar estabelecida numa cosmovisão bíblica reformada. A nossa confessionalidade, ela não trata de todos os pontos, mas ela nos dá uma estrutura de pensamento, ou ela nos dá uma cosmovisão bíblico-reformada, a fim de que nas nossas decisões, mesmo aquelas que não estão elaboradas na nossa confissão, nós caminhemos da mesma forma. Ou seja, os concílios, o conselho, o presbitério, o sínodo do Supremo Concílio, eles não têm liberdade de pensar do jeito que quiserem. Eles precisam pensar confessionalmente. Isso significa dizer que na elaboração dessas doutrinas, dentro dessa autoridade que esses concílios têm, a cosmovisão que deve imperar é a cosmovisão bíblico-reformada. É sobre isso que versa a confessionalidade. Mais do que simplesmente nós termos na confissão pontos doutrinários bem amarrados, e de fato temos, mas não apenas isso. Naquilo que a confissão e o catecismo maior e breve não trataram, nós sermos capazes de tratar nos concílios de maneira confessional, de maneira bíblica, com uma cosmovisão muito bem estabelecida. É interessante também que a seção terceira ela vai reafirmar, ela vai bater nessa tecla de que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. E que, veja, as decisões conciliares, as decisões tomadas quer nos conselhos, presbitérios, sínodos ou Supremo Concílio, que são os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, elas devem ocupar um lugar coadjuvante. Elas não ocupam um lugar central. O lugar central da fé da igreja é as Sagradas Escrituras, não é? Mas essas decisões todas tomadas nos concílios, elas devem ocupar uma sombra, um lugar de sombra na palavra de Deus, em que elas estejam esposadas pela palavra, a fim de ser uma doutrina aplicável à vida da igreja local, de maneira fiel, de maneira objetiva e com o propósito de que o nome do Senhor ele seja glorificado. Por fim, a seção quarta, ela vai nos apontar que os concílios eles têm um limite.
Os concílios, eles versam, eles, nas suas decisões, nas suas colocações, naquilo que eles elaboram, exclusivamente da vida da igreja, exclusivamente da vida eclesiástica. Os concílios, eles não têm a autoridade de elaborar documentos que determinem algo ao Estado, ou eles não têm o poder de intervir nas questões da vida civil. Mas os concílios, eles podem opinar, eles podem participar, eles podem elaborar documentos com o objetivo de ajudar o poder temporal na sua atividade, de maneira que os governantes eles deem os seus passos de maneira correta. A própria confissão estabelece que nós devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelo magistrado civil, como a confissão de fé o chama, e que precisamos colocá-lo diante do Senhor. Mas não apenas isso, a igreja tem a obrigação, irmãos, de agir, em sendo-lhe oportunizada a fala, a palavra, de se manifestar. E, de fato, no nosso Estado, um Estado laico, mais democrático, nós temos a oportunidade, como igreja, de propormos questões ao governo, propormos ações ao governo, apontarmos assuntos que melhorem a vida do nosso povo e também apontarmos erros que eventualmente venham a ser cometidos pelo governo, com o objetivo de humildemente ajudarmos. É interessante que a própria confissão de fé, ela traça aqui, não é, um limite para a igreja. Ela diz assim: olha, o Estado é laico, o Estado ele vai caminhar na sua postura administrativa, cuidando da vida civil. No entanto, sermos laicos não significa que somos amordaçados, que somos calados, que nos é impedida a palavra. Muito pelo contrário. No Estado laico, a igreja age de maneira a auxiliar, de maneira a apoiar nos acertos e exortar nos erros, de maneira humilde, de maneira a propor algo que traga a melhoria do povo, a melhoria da terra, a melhoria do país. Nós precisamos orar pelos nossos concílios, para que esses concílios eles sejam mantidos fiéis. Especialmente, irmãos, precisamos orar pelos conselhos da igreja local. Digo isso porque a igreja, a denominação como um todo, ela permanecerá bem na medida que as igrejas locais elas permanecerem bem, na medida que os conselhos das igrejas locais permanecerem fiéis. Então, lhe digo, tenha no seu presbítero e no seu pastor, nesses que foram vocacionados por Deus para o governo administrativo e doutrinário da igreja local, aqueles homens que devem estar como objeto de oração, de intercessão por cada irmão dioturnamente, para que nós pastores, nós presbíteros, não erremos nas nossas decisões, não sejamos conduzidos por ideologias humanas, mas nós sejamos fiéis às Escrituras, tendo uma fidelidade exclusiva ao Evangelho, com um propósito exclusivo de vermos a Igreja do Senhor Jesus sendo edificada. Quero agradecer, irmãos, a oportunidade de falar mais uma vez a vocês, na correria das coisas. É muito grato podermos parar e tratarmos de um ponto tão importante para nós, que é a nossa confissão. Espero que os irmãos tenham aqui nessa fala uma ponta de entrada, uma oportunidade de ouvirem sobre o governo da igreja, que foi falado resumidamente aqui. De fato, a nossa Constituição trata desse assunto no capítulo 5º, e esmiuça bastante como isso acontece na vida da nossa igreja, da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E rogo ao Senhor que abençoe a amada Igreja Presbiteriana Memorial,
na vida dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos diáconos dessa igreja e de cada um dos irmãos. Que o Senhor vos conduza em fidelidade, em paz, para a glória dele, para o louvor do seu nome mesmo. Amém.